Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula nós não trabalharemos como de costume português, sim nossa disciplina de artes, tá bom? Vamos iniciar aqui um movimento artístico, na verdade é uma forma de expressão artística, que se chama cartoon, que inclusive está muito presente no dia a dia de vocês. Certamente vocês já ouviram falar desse gênero textual, muito conhecido, importantíssimo também, que é o cartoon, tá bom? Ele se vê aí de várias formas, como as histórias em quadrinhos, mangás também, que vocês leem bastante, que são referentes aos animes, né, os desenhos que vocês assistem. Então, o cartoon, ele é uma forma de expressão artística, tá, gente? Para vocês que não sabiam aí, aquelas charges, aqueles cartoons que vocês assistem e veem, eles também são reconhecidos como arte. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa arte, de que forma esses cartoons eles conseguem ser vistos, né, de forma artística, como de fato uma arte, tá bom? E como é que a gente consegue aí identificá-los e reconhecer a arte por trás desses cartoons. Tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar nossa aula aqui. O conteúdo hoje, como vocês viram, é bem legal. Vai ser apenas uma introdução, porque ainda nós estamos vendo ao cubismo, é um dos movimentos artísticos que ainda vamos finalizar, mas por enquanto a gente vai ver esse cartoon também, tá? Que ele é bem atual, bem contemporâneo. De uns tempos para cá ele se tornou um pouco mais reconhecido, antes apenas em forma de charge, né? Não sei se vocês já leram uma charge. Uma charge é um cartoon que ele vem de forma a criticar alguma coisa. A gente encontra muito isso em livros de interpretação textual, em questões de interpretação textual, tá bom? Enem, vestibulares e etc, tá? Mas antes de mais nada, vamos colocar o cabeçalho da nossa escola para darmos início à nossa aula sobre o cartoon, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu primeiro exemplificar para vocês aqui o que é um cartoon. Primeiro a gente vai ver uma parte prática e em seguida a parte teórica, né? Precisam saber na teoria exatamente o que é o cartoon. Pronto. A gente tem aqui, ó, um exemplo que eu peguei aqui na internet de alguns cartoons aleatórios, né, sobre vários tópicos. Primeiro eles fazem uma crítica a questão da mendigagem, onde um senhor cadeirante ele está prestes a pedir uma informação. Só que antes dele completar o seu pedido, a sua solicitação, o moço lhe dá dinheiro, achando que está fazendo a coisa certa, achando que presumindo, né, que o mesmo iria pedir dinheiro, quando na verdade ele queria pedir uma informação. Então a gente vê aí, ó, por favor, o senhor poderia me dar um ponto, informação, né? E só que antes dele completar, o homem já vai embora e ele não consegue completar o seu pedido, tá? Como a gente consegue perceber aí, beleza? Muito bem, ok. Outro exemplo aqui agora. Quando eu crescer, vou viajar muito. Que fofo, vai ser piloto de avião? Não, vereador. O engraçado, pessoal, desses cartoons é que eles realizam críticas sociais. Nesse caso aí, a crítica por trás dessa imagem é que ele está alegando que os vereadores não fazem nada além de viajar. Essa é a crítica que é trazida através
cartoon, beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó, volta às aulas após Covid. Retorno às aulas após Covid. Todo mundo de máscara e ele utilizando a cola, né? Nesse caso aí é um pouco mais humorístico. Cartoon, ele tem um viés mais, nesse caso aí, um viés mais humorístico, como a gente pode perceber. Ó, muito bem. Ok, pessoal. Agora a gente vai analisar aqui algumas características teóricas sobre o cartoon, né? A gente consegue analisar algumas imagens aí e agora a gente vai ver na teoria o que exatamente é um cartoon, como é que a gente consegue compreender a linguagem do cartoon, beleza? Vamos lá. Você sabe o que é um cartoon? Eis a pergunta. Você sabe o que é um cartoon? É um desenho que apresenta uma situação de forma humorada, ou seja, um tom mais humorístico, geralmente com caricaturas, podendo trazer legendas que contextualizam ou complementam o sentido. Então, normalmente é um desenho com um viés mais humorístico, geralmente apresenta caricaturas, como vocês veem, e eles podem trazer legendas que contextualizam ou complementam o sentido, ou seja, eles vêm normalmente com os balãozinhos de falas, né? Ou então alguma informação que complementa o sentido daquele cartoon. Cartoonistas são os desenhistas especializados em criar cartoons. Então, os cartoons, os produtores, né? Eles são chamados de cartoonistas, tá bom? São as pessoas que justamente elaboram esses cartoons. Um exemplo aqui é Clovis, ó, de Paulo Stoker. Ó, Clovis, aparentemente, ó, que legal. Vamos fazer uma análise aí desse cartoon também, tá, gente? Mas antes da gente continuar aqui, vamos lá para o nosso quadro, colocar algumas anotações importantes aí para o caderno de vocês. O tema hoje é cartoon, tá? E aí, os cartoons são desenhos Então, os cartoons eles são desenhos e quadrinhos que apresentam um tom mais humorístico, com características de crítica social ou simplesmente para trazer humor, para provocar humor, tá bom? Normalmente, como eu falei, eles podem estar associados a alguma crítica social, como foram os dois cartoons que a gente acabou de ver. Os cartoonistas são chamados assim por produzirem os cartoons. Lembrando que esse nome é em inglês, tá, gente? Aqui em português, esses cartoonistas, ele seria cartunistas, tá? Por ser o nome em inglês. E os cartoons, né, que é em inglês, no português, eles viram cartoons, tá? Cartoon. Mas o nome, ele é em inglês. Tá? Daí, devido a isso, fica essa tradução um pouco estranha, né, aos nossos ouvidos. Hoje é um substantivo em inglês, tá bom? Ok, muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui, então, com o nosso conteúdo. Então, voltando para cá. Aqui um exemplo do cartoon de Clovis, de Paul Stoker. E agora a gente vai fazer uma análise. Como o artista escolhe e usa elementos da linguagem, visual, cor, linha, ponto, superfície, luminosidade, e o que acontece na cena. Vamos lá. Como é que o artista ele utiliza esses elementos da linguagem aqui? Veja, ele utiliza elementos de cor, ele utiliza elementos de traços. Ó, veja, o que acontece na cena? Aparentemente um homem que está prestes a ler algo, né? A gente percebe um charuto, acho, na boca dele, então um pouco
de idade, ele começa a puxar alguma coisa, como se fosse pintar alguma coisa, pintar ou abrir alguma coisa. Aí ele vai descendo, 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 até que ele forma um tipo de assento, no qual ele senta para ler alguma coisa. Então ele está meio que buscando aí o conforto dele, né? Como a gente pode perceber. Vamos pensar. Com o dedo, Cláudio puxou as linhas e criou um lugar para viajar pela leitura de um livro. Em nossa imaginação, podemos criar o que precisamos, como no desenho? E aí, o que é que vocês acham? É justamente esse o motivo dos cartoons eles serem considerados arte, pessoal. Porque vocês perceberam aí que a gente consegue realizar reflexões a partir de um simples quadrinho, uma simples história em quadrinho que, na verdade, nem texto tem. São apenas imagens, onde não uma imagem simples, com poucos recursos visuais. A gente vê apenas duas cores, preto e branco, basicamente. Cinza, né? Podemos ser um cinza, um preto escuro, um preto claro, não sei, cinza e branco. As únicas duas cores, poucos recursos, se não quase nada, apenas um quadrado apenas traços e linhas. Pronto. Então, basicamente, utilizamos aí recursos fáceis, recursos visuais fáceis, e ainda assim conseguimos passar uma mensagem, que é justamente a função da arte, que é expressar um sentimento, tá bom? Ó, o cartoon é um tipo de desenho que, vamos lá, letra A, mostra uma realidade de forma séria, sem caricaturas. Letra B, apresenta uma situação de forma humorada, nunca pode trazer legendas ou caricaturas. E letra C, apresenta uma situação de forma humorada, geralmente com caricaturas, podendo trazer legendas. E aí, o que vocês acham, pessoal? 1 minuto aí para vocês responderem. Não, 30 segundos é suficiente. A gente vê que essa pergunta aqui está um pouco fácil, né, gente? A gente acabou de ver isso aí. E aí, será que letra A, letra B ou letra C? O cartoon é um tipo de desenho que... E é claro, pessoal, que a resposta é a letra C. Apresenta uma situação de forma humorada, geralmente com caricaturas, podendo trazer legendas, tá? A letra A, normalmente não tem um tom sério, um viés de seriedade. Letra B, nunca pode trazer legendas ou caricaturas. Essa parte aí que invalida a alternativa. Porque sim, ele pode trazer legendas e pode trazer caricaturas. Para concluir. Letra C. Pronto. Quando a gente fala de cartoons, a gente passa também para as histórias em quadrinhos, né? A gente vê aí as narrativas, né? Histórias narradas e compostas por imagem e texto, e cujo objetivo é contar uma história, né? Fictícia ou não, né? Que representa efeitos da humanidade em sua época. Então, as histórias em quadrinhos, elas também se encaixam nos cartoons, tá bom? A gente tem a história da Mônica, né? A Sítio do Pica-Pau Amarelo também. A gente tem aqui no Brasil várias histórias em quadrinhos, especialmente agora contemporâneas, e que podem se enquadrar aí nessa categoria de cartoons, tá bom? Ó, o gênero ficou muito conhecido nos Estados Unidos no século XX por ter sido uma das formas que o país usou para lidar com os problemas da época, como, por exemplo, a Guerra Mundial e a queda da Bolsa de Valores em 1929. Então, a gente tem aí a primeira HQ, né? A primeira história em quadrinhos de que se tem notícia no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault, em 1895. Então, a história em quadrinho, pessoal, HQ, né? Elas são as principais formas de cartoons,
tá bom? E a primeira, aí, como a gente viu, foi lá nos Estados Unidos no século XX. Era a forma como os Estados Unidos retratava algumas dos problemas sociais e econômicos da época, como, por exemplo, aí, a Guerra Mundial e a queda da Bolsa de Valores em 1929. Então, a gente percebe que a história de quadrinho, além da questão humorística, ela também pode trazer e tratar de um assunto mais sério, tá bom? Então, a história em quadrinho ela é diferente do cartoon? Mas elas pertencem à mesma família, podemos dizer assim, tá? A história de quadrinhos ela é um cartoon, tá bom? É bom a gente deixar isso bem claro. A história em quadrinho ela faz parte dos cartoons, só tem um pouco algumas características um pouco diferentes. Como a gente vê a história de quadrinho, normalmente ela aborda também questões sérias, enquanto que os cartoons não, tá? Normalmente eles tratam de assuntos de forma humorística. Beleza? Pronto. A gente vai continuar estudando mais sobre isso, pessoal, na próxima aula, sobre alguns dos HQs, os principais HQs da época, tanto lá quanto aqui no Brasil, tá bom? Então, por hoje já é suficiente, a gente já viu aí as características do quadrinho, a gente já viu aí o que são os cartoons, a sua importância para a arte, que no caso aí, como a gente viu, um exemplo dos Estados Unidos, eles retratavam assuntos importantes acerca de tópicos importantes e relevantes para o país, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar falando mais sobre isso, por hoje a gente finaliza, tá? A gente também vai realizar algumas análises de interpretação, precisamos analisar e interpretar alguns cartoons. O que eu gosto dessa expressão artística é que a gente consegue trabalhar também a interpretação textual, a gente consegue realizar uma atividade interdisciplinar com português e arte, onde a gente consegue analisar os quadrinhos, as charges e também realizar aqui uma interpretação. Por exemplo, aqui, ó, nada como a casa da gente. Então, como é que a gente consegue realizar uma interpretação disso daí? Ó, isso aí é português, pessoal. Isso aí tem a ver com português, tem a ver com a arte. Ó, nada como a casa da gente. Por que o Mosquito disse isso? Por quê? Qual é a casa do Aedes aegypti? Ou seja, Aedes aegypti? Onde é que ele se reproduz? Qual é o local de reprodução? Locais que tenham água parada. Então, aí a gente tem um exemplo de uma interpretação textual numa aula de arte. A gente vai fazer isso na próxima aula, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, pessoal. Próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho mais disso aí.